Olá a todos, eu vou apresentar o poema Abril de Abril de Manuel Alegre. Vou começar por ler, depois vou analisar e depois vou fazer uma relação com a liberdade de expressão. Começo então por ler o poema. Era um abril de amigo, abril de trigo, abril de trevo e trégua e vinho e humus. Abril de novos ritmos, novos rumos. Era um abril comigo, abril contigo, ainda só ardor e sem ardil. Abril sem adjetivo, abril de abril. Era um abril na praça, abril de massas. Era um abril na rua, abril a rodos. Abril de sol que nasce para todos. Abril de vinho e sonho em nossas taças. Era um abril de clava, abril em ato. Em 1974. Era um abril viril, abril tão bravo. Abril de boca a abrir-se, abril palavra. Esse abril em que abril se libertava. Era um abril de clava, abril de cravo. Abril de mão na mão e sem fantasmas. Esse abril em que abril floriu nas armas. Faço então a análise do poema, começando por Era um abril de amigo, abril de trigo. Descreve abril como um mês amigo, associado à colheita do trigo, simbolizando abundância e prosperidade. Abril de trevo e trégua e vinho e humus. Temos a descrição de abril como um momento de sorte, o trevo, de paz, a trégua, fertilidade, humus e celebração, o vinho. Abril de novos ritmos, novos rumos, indica a ideia de mudança e renovação, tanto em termos culturais como políticos. Era um abril comigo, abril contigo. Demonstra que abril foi vivenciado em conjunto, uma experiência partilhada por todos. Ainda só ardor e sem ardil. Faz referência à pureza das intenções da Revolução dos Cravos, sem artifícios ou manipulações. Abril sem adjetivo, abril de abril. Evidencia a importância histórica do mês de abril de 1974. Era um abril na praça, abril de massas. Faz referência à presença maciça das pessoas nas praças públicas durante a Revolução. Era um abril na rua, abril a rodos. Enfatiza a intensidade das atividades que ocorreram nas ruas durante esse período. Abril de sol que nasce para todos. Sugere um novo amanhecer, um novo começo para todos os cidadãos, independentemente da sua posição na sociedade. Abril de vinho e sonho nas nossas taças. Demonstra a atmosfera festiva que se mantinha durante o período da Revolução. Era um abril de clava, abril em ato, em 1974. Faz referência de um modo direto ao ano de 1974 e destaca a ação, a clava, que estava a acontecer. Era um abril viril, abril tão bravo, abril de boca a abrir-se, abril palavra. Personificação de abril como algo forte e corajoso, dando destaque à sua importância como momento de libertação, tanto política como social. Esse abril em que abril se libertava. O momento em que abril se torna símbolo da libertação, tanto política como social. Era um abril de clava, abril de cravo. Existe aqui um jogo de palavras com clava, símbolo de luta, e cravo, símbolo de paz e revolução, indicando a transição de uma revolução violenta para uma pacífica. Abril de mão na mão e sem fantasmas, esse abril em que abril floriu nas armas. Há aqui uma ideia de solidariedade, mão na mão, liberdade sem fantasmas e esperança, florir nas armas, destacando o triunfo da revolução e o surgir de um novo tempo de paz e democracia. Visto que já está terminada a análise, passo então a falar sobre a relação com a liberdade de expressão. Escolhi falar sobre alguns versos que achei mais pertinentes para esta relação com a liberdade de expressão, como o verso 3, o 5, o 9, o 17 e o 18. Novos rumos e novos ritmos. A liberdade de expressão está associada à inovação e à mudança. À medida que novas formas de comunicação de mídia surgem e novas vozes são ouvidas. Ainda só ardor e sem ardil. A liberdade de expressão é vista como um direito fundamental e o poema destaca a pureza das intenções por trás da Revolução dos Cravos. Nos dias de hoje, a liberdade de expressão continua a ser considerada um direito fundamental, livre de manipulações. Abril de sol que nasce para todos. O poema destaca que o sol de abril nasce para todos, o que se pode relacionar com a liberdade de expressão, porque esta visa garantir que todos tenham o mesmo direito de expressar as suas opiniões e ideias. Abril de mão na mão e sem fantasmas. Evoca a solidariedade e a ausência de medo que caracterizam a revolução. Da mesma forma, atualmente a liberdade de expressão é protegida quando as pessoas se unem para apoiar e defender o direito de todos, sem sofrer represálias. Abril, em que abril floriu nas armas. Simboliza a transição de um período de conflito para um período de paz e liberdade. Da mesma forma, a liberdade de expressão surge em momentos de luta e resistência contra a censura e a opressão, florescendo quando as barreiras à opressão são superadas. Em suma, o poema e a liberdade de expressão estão ligados pela ideia de luta, transformação e esperança por um mundo onde todas as vozes possam ser ouvidas e respeitadas. Dou então por finalizada a minha apresentação.